21 horas Brasil, 5 da tarde aqui em Los Angeles, e estamos ao vivo para mais um encontro, para mais uma live dos nossos domingos. Obrigada para quem está chegando, Tati. Hoje a nossa Daisy, bem-vinda Daisy. O nosso encontro de hoje vai ser com a Daisy, que já está por aqui, e eu vou dar uns minutinhos para que mais pessoas entrem. E nós vamos conversar sobre comunicação não violenta. Eu vou pedir para quem já está aqui com a gente, comigo, que clique no coraçãozinho para que o Instagram avise mais pessoas que já estou ao vivo. Quem quiser, Daisy também, se quiser avisar mais alguém que a gente já está ao vivo, tem a opção de clicar aqui no aviãozinho e avisar, enviar notificação de que a live já começou. Assim dá tempo também das outras, de quem você quiser indicar, para quem você quiser avisar, né? Dá tempo da pessoa chegar e não perder nada. Como foram aí os de final de semana, né? Como é que passaram? Todo mundo bem, assim espero. Por aqui tivemos um final de semana com muito sol, tempo quente, seguimos com temperaturas altas por aqui. Ao que parece aí no final da semana que vem vai começar a dar uma amenizada. Mas o outono aqui custa chegar, diferente de outros lugares aqui nos Estados Unidos que já começa a ficar fresquinho. Por aqui o outono só dá as caras lá por novembro, o que pra mim particularmente é ótimo. Eu não me importo com calor, eu me importo com frio. Muito bem, acho que a Daisy já tá por aqui, e para que a gente não perca mais tempo, não é a primeira vez que eu vou conversar com a Daisy. A Daisy já esteve aqui comigo conversando alguns meses atrás. A gente falou sobre racismo estrutural e eu tô muito feliz de receber a Daisy novamente aqui hoje para falar sobre comunicação não violenta. Eu quero apresentar para vocês, porque a Daisy ela é especialista em comunicação assertiva, comunicação falada, escrita, gramática e corporal. Ela é facilitadora de comunicação não violenta, mentora de transformação de conflitos, estudos de paz e storytelling. E a Daisy tem mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia, com gerenciamento de projetos, com gestão de pessoas, com treinamentos, com orientação educacional. Então é uma expert mesmo aí com grandes habilidades e que eu vou chamar agora para que a gente comece esse bate-papo deste domingo. Daisy está aqui se conectando. Daisy, bem-vinda de volta! Cheguei novamente. Voltando para um bate-papo, que coisa boa! Recém começou. Estou muito feliz de te ter aqui de novo, nesse nosso reencontro, para um novo tema. Verdade. Muito obrigada por aceitar novamente, né? Eu que fico honrada de poder partilhar e construirmos novamente essa jornada aqui no Natal, que é um tema que eu vejo tão importante para o momento presente, mas também, né, para nos apoiar numa descoberta, num despertar de autenticidade, né, buscando uma outra forma de comunicação que enxerga o humano, que prestigia os vínculos e principalmente que descontrói essa cultura binária do certo ou do errado. Que eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito, muito construtiva. Eu estou muito animada para ela. Antes da gente conversar, antes da gente começar, deixa eu avisar o pessoal. Como de costume, para algumas pessoas que já me acompanham aqui todos os domingos, para outras pessoas que estão acompanhando aqui pela primeira vez, esse espaço eu realizo todos os domingos, é justamente para a gente criar uma rede de diálogo para promoção de bem-estar e saúde emocional. Então eu venho realizando desde lá de março, como eu comentei, é a segunda vez hoje que a Daisy está participando aqui comigo. Alguns meses atrás a gente conversou sobre racismo estrutural, né, Daisy? Perfeito. Foi um papo muito gostoso e todas as lives que eu fiz até hoje, elas estão salvas no meu IGTV aqui no perfil, e eu também disponibilizo no YouTube, no meu canal do YouTube, que é o Lúcia Petrucci de Mello, porque eventualmente às vezes as pessoas querem mandar para quem não tem aqui no Instagram, para quem não tem perfil no Instagram, então
todo o material tá salvo lá, inclusive nossa primeira conversa, né, Deise? Nosso Verdade. primeiro bate-papo ficou salvo lá também. Então, quem não viu, quem não acompanhou, quem quer ver outros temas com outros convidados que já passaram, especialistas aqui de diversas áreas, convido, estão super convidados a buscar, tanto aqui no meu perfil, nos IGTVs, quanto no YouTube. E tem aí material para maratonar, porque já são 7 meses aí de bate-papo Verdade. todos os domingos. E hoje, que delícia, a gente vai conversar sobre comunicação não violenta. Eu sei que é um assunto que está aparecendo muito aí pelo Brasil, né? E eu acho que tu bem trouxesse, assim, acho que o momento é muito pertinente. Acho que sempre foi, mas enfim, né? As coisas vão se tornando mais urgentes também. Mas como uma leiga completa no assunto, eu vou começar, Deise, pedindo para que tu explique para gente o que é a comunicação não violenta, né? O que contempla essa eu não sei se a gente pode chamar de metodologia, teoria ou estilo de vida, né? Porque o nome já Sim. sugere algumas coisas, né? O nome já nos sugere algumas coisas, mas eu não tenho certeza se o que eu entendo é certo, então eu vou deixar que a especialista nos explique. Ah, então tá bom, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade de cada um de vocês e dizer que eu me sinto muito honrada de poder trazer um pouquinho da minha fala, compartilhar um pouquinho dessa minha jornada de algo que está muito vivo com o meu propósito de vida. Então, assim, Ai, antes de nós começarmos, eu trazer aqui um pouco do conceito, da história da CNV, eu vou ler aqui o prefácio do livro, a Comunicação Não Violenta, que é basicamente 1 minuto só para a gente poder abrir aqui a nossa talk. Então, o perfeito. livro ele começa assim: crescer como uma pessoa de cor na África do Sul, do apartheid, na década de 1940, não era nada agradável, principalmente se você era brutalmente lembrado da cor de sua pele a cada momento do dia. Depois de ser espancado aos 10 anos por jovens brancos que o consideravam negro demais, e em seguida por jovens negros que o consideravam branco demais. Era uma experiência humilhante que poderia levar qualquer um a uma vingança violenta. Então, esse aqui é o prefácio do livro, Comunicação Não Que Violenta, intenso. e exatamente. E trazendo um pouquinho ali da tua fala, o que que é? Será que é uma abordagem, é uma boa prática, é uma técnica? E até tem um detalhe muito importante que no livro, na versão brasileira, ele diz, né, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Mas a versão original dele no idioma inglês diz uma linguagem da vida. Então, hoje nós consideramos a comunicação não violenta uma filosofia, uma escolha de um estilo de vida. E de onde é que veio, né? De onde é que surgiu a CNV, né? Que é a abreviação de comunicação não violenta. Há muito tempo, desde o início do princípio da humanidade, existiram vários movimentos pacíficos, várias referências dentro da nossa sociedade que elas sempre buscaram, ou seja, diluir um manifesto de paz. E foram essas pessoas que inspiraram Marshall Rosenberg, que é um psicanalista, né, um psicólogo, um PhD, que foi o idealizador da comunicação não violenta. Então, já existia 2 passos antes, né, e a gente pega algumas pessoas de referência, Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, e começa a observar o comportamento dessas pessoas que foram tão expostas à violência e em nenhum momento elas reproduziram isso. Elas continuaram e permaneceram num estado compassivo. Então, o criador da CNV, que foi o Marshall, ele começou a fazer esse estudo porque ele começou a ficar um pouco inconformado com a abordagem dos psicólogos, com essa abordagem de trabalhar que se baseava um pouco em técnicas para tentar entender o interior das pessoas. E ele foi aluno, deixa eu pegar aqui um outro livro para mostrar para vocês, a Lúcia, né, vindo do campo da psicologia, deve conhecer muito bem, Carl Rogers, né, que é o pai da psicologia humanística. E aí, o que o Marshall começou a fazer? Ele começou a fazer esses estudos, começou a ficar inquieto e ele começou a estudar religião comparada. E ele estudou vários tipos de religiões e ele chegou no consenso que em todas as religiões existia algo que trazia a humanidade aflorada dentro de todas as religiões, que era a compassividade. Uau. Então, a comunicação não violenta, se a gente fosse definir no conceito,
ela é uma abordagem que nos ajuda a ressignificar, a reforçar a nossa consciência para o nosso estado compassivo e para o nosso olhar para a humanidade compartilhada. Porque todos nós, seres humanos, o nosso estado natural é sermos compassivos. Ou seja, é ter um olhar genuíno, ou seja, é ter um sentimento de gratidão genuíno. Só que ao longo da sociedade, por conta da nossa estrutura e até por questões de sobrevivência, nós somos modelados numa cultura binária, certo, bom, a cultura da recompensa, a cultura dos rótulos, dos julgamentos, e o que a CNV vem é num movimento ao contrário disso. Ela nos convida a enxergar o humano. Então, Daisy, eu acredito que a CNV ela é uma escolha. Eu escolho, e aí a gente desconstrói um pouco dessa cultura que eu sou a obrigada, ou o poder sobre, e aí eu faço um convite para um poder colaborativo. Porque daí eu fico consciente das minhas ações, me responsabilizo pelas minhas atitudes e também consigo estabelecer alguns elementos que nos ajudam a fluir no meio de comunicação, que é a questão da empatia, que é a questão da escuta. Então, a CNV, ela nos apoia em resgatar construções de vínculos, porque a gente escuta muito, né, nos dias atuais, principalmente agora passando por uma pandemia, empatia, nós temos que ser empáticos, só que existem pilares, existem condições para a empatia acontecer. E quando eu as desconheço, eu não consigo empatizar nem comigo mesmo. Então, a gente indo lá pelo dicionário, realmente pela etimologia da palavra, empatia vem do grego e significa emparreia, sentir dentro, é sentir no interior. Então, uma das premissas da comunicação não violenta é eu me expressar com honestidade e receber com empatia. E o que isso significa, se expressar com honestidade? Nada mais do que eu trazer a minha autenticidade, para que eu consiga usufruir da minha interdependência, ou seja, o que vem a ser a interdependência? Todos nós, seres humanos, temos necessidades universais, não importa onde é que nós estejamos. Vamos pegar o exemplo, a Lúcia, que está aí do outro lado do hemisfério, está na Califórnia, né, Lúcia? Isso. Está na Califórnia e nós estamos aqui no Brasil, mas existe uma necessidade universal que nos conecta nesse momento por força da pandemia, que é uma necessidade de cuidado com a saúde, uma necessidade de preservação, ou seja, nós estamos nos preservando, uma necessidade de responsabilidade coletiva, porque eu não posso sair sem máscara, porque senão eu estou expondo as outras pessoas ao vírus. Então, isso vem a ser as necessidades universais, e foi um dos pilares que o Marshall nos trouxe, que se todas as pessoas têm as mesmas necessidades universais, o que faz com que algumas consigam se manter num estado compassivo, em situações adversas, em situações de risco, e aí a gente acaba desconstruindo algumas palavras. Por exemplo, a gente escuta muito o conflito, mas o conflito dentro da comunicação não violenta, ele é muito bem-vindo. Ou seja, Marshall, né, para tu conseguir fazer esse resgate de humanidade compartilhada, tu tem que estar exposto a situações extremas de violência, extremas de divergência de opiniões. O que nós precisamos fazer é, dentro de um conflito, será que a escolha que eu estou fazendo é cuidar do outro dentro dessa relação? Exato. Será que eu estou com um olhar para o cuidado mútuo? Ou eu estou com um olhar realmente para a cultura binária, do certo ou errado? E por isso que dentro da comunicação não violenta, o Marshall, ele usa duas analogias para reforçar as nossas consciências, para nos apoiar nessa jornada, que é a girafa, que é o símbolo internacionalmente da comunicação não violenta. E por que a girafa? Porque as orelhas dela maiores nos ajudam, né, a ter essa escuta com presença, essa escuta com autenticidade. O pescoço longo dela amplia o nosso olhar, então faz com que a gente vá muito mais para o campo da observação. E o coração dela é o maior coração do reino animal, né? Então a girafa tem o maior coração entre os mamíferos, por isso que se chama... Exato, por isso que se chama linguagem do coração.
Por isso que muitos símbolos que vocês veem de comunicação não violenta é uma girafa e no meio é um coraçãozinho. A tua foto do perfil, Exato. inclusive, a marca da tua consultoria é a girafinha, né? Eu não Exatamente. conheço. Que É a legal. girafinha, e a minha ela tem um plus, né? Que no coração ela tem um V, que é a inicial do nome do meu filho, Valentim. Então eu coloquei o Vzinho dentro do coração da minha girafa. E os cascos dela representam a autenticidade, ou seja, é quando eu trago a minha verdade. Quando eu gero uma congruência com o que eu estou sentindo, ou seja, com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo. E, em contrapartida, nós temos o chacal, que representa a comunicação alienante. É quando eu não dou espaço de fala para o outro, quando eu interrompo, quando eu trago julgamento, quando eu faço críticas destrutivas, e principalmente quando eu me deprecio. E aí a gente vai muito para o campo da reflexão. Como é que são os meus diálogos internos quando eu planejei algo e ele não saiu como eu gostaria? Eu me xingo, eu vou para a cultura de me punir, eu fico frustrada, eu terceirizo essa minha responsabilidade e fico de mau humor e xingo todo mundo. E aí a gente vai muito porque a CNV nos diz, né? O que as pessoas fazem pode ser gatilho para as nossas ações, né? Mas a escolha de agir ou não de determinada forma, ela é uma responsabilidade exclusivamente minha. Então, daí a gente vai muito para o campo... Exatamente, a gente vai muito para o campo da escolha, né? Para o campo realmente, olha, como eu vou receber essa fala? E aí, conforme tu vai estudando a CNV, o alicerce dela é formado em 4 componentes, que é a observação, ou seja, eu desconstruir o julgamento, né? Então, se eu chegar aqui e olhar para a Lúcia, o que eu estou vendo é uma mulher de brinco, usando um batom claro, uma maquiagem. Já criam... Isso, eu vou só para o campo da observação. Eu não trago assim, eu estou vendo uma mulher simpática, eu estou vendo uma mulher bonita, eu estou vendo uma mulher antipática, eu estou vendo uma mulher cansada, porque tudo isso, na verdade, são pensamentos. E são pensamentos, são que já muitas vem vezes com algum tipo de julgamento, ou de estereótipo, ou de preconceito. Exatamente. E é daí que alimenta muitas das divergências sociais. Porque eu vou muito no campo da minha opinião, né? Eu vou muito no campo do meu penso e não tenho esse olhar para a observação. Então, trazendo assim um exemplo do dia a dia, às vezes um casal. O casal tá ali em casa e daí sei lá, o par chegou e chegou quieto. E aí já começa. Ai, o que houve? Já chegou de mau humor? Ah, já chega de mau humor? Tá estressado? Tá irritado? E aí o que acontece? Muitas vezes, quando eu trago essa fala, eu fragilizo os elementos da empatia. Ou seja, eu desconstruo os vínculos para que eu consiga empatizar, me afetar com essa pessoa. Então, assim, qual que seria, né, uma fala de observação? Olá, tudo bem? Tô vendo que tu chegou um pouco mais reservado. Tu quer compartilhar? Quer falar alguma coisa? Tu quer dizer o que está vivo em você? Eu consigo contribuir nesse momento? Ou tu precisa de um momento para te conectar contigo mesmo? Só que é difícil muitas vezes, Lúcia, porque a CNV, ela exige prática e consciência. E nós estamos muito envolvidos nessa comunicação alienante. Então, muitas vezes, é muito mais fácil chegar e dizer, oi, tudo bem? E aí tu vê que a pessoa, você disse um oi. O que houve? Tu chegou bravo? E aí tu... E o que muitas vezes tu fica ali trazendo o teu campo do teu pensamento, o teu campo de suposições e tu desconstrói isso. Então, tu limita o espaço para que essa pessoa consiga trazer a autenticidade dela. Tu não consegue empatizar com ela. E aí a tendência que a gente faz é oferecer a simpatia, que é diferente da empatia. A simpatia é o seguinte, a Lúcia tem 2 pequenos, eu tenho 1, e a Lúcia chega para mim e disse, Daisy, eu vou me atrasar um pouco para nossa live ali, porque tô com os pequenos aqui, deu uma correria aqui, eu digo, mas eu tenho um que vale por teus 2, Lúcia. Isso é a simpatia. Eu tento competir sofrimento, no sentido de tentar diminuir, de trazer um bem-estar, mas o que acontece? Isso não funciona, porque muitas vezes o que eu estou reduzindo é o teu espaço de fala e trazendo comparações, trazendo uma vivência que muitas vezes pode ser uma experiência similar, mas não é a experiência que eu estou vivendo. Então, o que a gente também faz dentro da comunicação não violenta é ter esse cuidado para as diferenciações. Quando que eu estou oferecendo
empatia realmente, e quando que eu estou oferecendo simpatia para que eu consiga retornar minha Ah, consciência e muitas vezes agora, silenciar. agora, Daisy, nossa, com essa tua aula, e eu realmente, assim, não conhecia nem 0,5% do que é a comunicação não violenta. É, e eu adorei, assim, a tua colocação de dizer que não é uma técnica, não é uma Não, metodologia, não é uma filosofia de vida, perfeito. e é uma reconstrução completa das, Muito. no, da nossa, das nossas relações, inclusive da forma como as nossas relações coletivas, e tu trouxe muito isso, foram estruturadas ao longo desses últimos séculos até, né? Porque não é de hoje, não é de ontem, sabe? É de séculos. Com E a gente vive certeza. numa sociedade que há séculos vem sendo pautada nas relações de poder, né? Perfeito. Ah, e que talvez mais no século passado, com o crescimento das indústrias ou com o fortalecimento do capitalismo, vem também a questão do individualismo, né? Então, se tu soma ao poder, nas Correto. relações de poder, as questões da individualidade. Então, eu, o meu, minha vida, minha felicidade, minha casa, meus pertences, meu mundo tem que ser bom e é totalmente individual. Assim, eu estendo talvez ali para minha família, porque eu quero isso também para os meus filhos, mas não Exato. para um estranho, né? Não para um terceiro, não para um que está além. E dentro desse conceito e dentro da filosofia que a comunicação não violenta propõe, é reconstruir tudo isso. É, Lúcia, tu falaste exatamente, e a gente fala muito ressignificar. E aí, dentro da comunicação não violenta, a gente convida as pessoas para um novo despertar, para uma nova busca e desenvolvimento de consciência, porque a gente acaba também desconstruindo algumas crenças que se tem em relação à comunicação não violenta, que é ser bonzinho, que é ser hang-luz, Havaí, só que é muito diferente disso. Ah, mas agora tu sim, tá esse é numa paz e vibe. amor, a turma É, do tipo, pode crer. e é muito diferente disso, porque tu ser autêntico exige coragem. E aí a gente vai um pouquinho lá para Brené Brown, no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, que ela cita ali quem nós queremos ser na arena da vida. Se eu quero ver a vida passar e eu tô de fora dessa arena, porque os meus medos, eles me aprisionam tanto que eu não tenho coragem nem de colocar a ponta do meu dedo nessa arena, ou se eu quero estar dentro dessa arena, acolhendo os meus medos, buscando um centramento sobre eles e vivendo e pertencendo. Então, que a comunicação não violenta, o que o Marshall nos convida, não é que a pessoa que pratica comunicação não violenta, ela não vai para o campo do julgamento, ela não vai. Vamos o tempo todo, né? E para mim é um desafio muito grande isso dentro da maternidade. Porque Uhum. muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tô aqui com vocês, né? O Valentim tá na sala. Mas se daqui a pouco ele entrar e pular na cama, eu vou ter uma necessidade que ela tá fragilizada, que é uma fragilidade de concentração, de atenção aqui para o meu momento presente para a nossa live. Então, o que às vezes acontece, e já aconteceu até eu trabalhando ali, esqueci meu áudio aberto, eu dou uns berros. Valentim, sai dessa cama. Mas, na verdade, qual é a necessidade minha que não está sendo atendida? Qual foi o gatilho disso? Foi ele pular na cama e fazer o barulho. Mas a Uhum. necessidade que não estava sendo atendida era uma necessidade de concentração. E tu fazer essa conexão Oh. exige muito, muito treino e exige muita prática. Por isso que nós falamos que comunicação não violenta, ela é uma jornada, é o símbolo ali do infinito, porque ela não tem fim. E ela se alicerça em redes de apoio. Tu tem que estar vivendo isso de forma constante. Então, é por isso que eu participo de muitos movimentos, CNV em rede. Essa semana já estive falando sobre CNV em justiça restaurativa. Estive falando também sobre agilidade, que vai também para o campo das relações, para o campo do humano. Estou aqui contigo, que é isso que ajuda o quê? A manter a minha consciência no momento presente.
a Uhum. manter a minha consciência dentro dessa filosofia, dentro desse propósito, que eu entendo que irá ajudar a diminuir a violência que nós temos no mundo. Porque no olhar do Marshall Rosenberg, tem uma frase que ele diz que toda a violência que existe no mundo é uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida. Então, assim, toda essa violência que nós temos, homicídio, genocídio, toda essa violência que existe no mundo, existiam por trás necessidades, que a escolha para atender elas foi uma forma violenta. E o que a Uhum. CNV nos convida é nós atendemos a nossa necessidade a nível de humanidade, mas nos mantendo num estado compassivo, nos mantendo num estado que realmente preserve a vida. E aí a gente vai muito trazendo até uma reflexão, a gente chama isso de energia contributiva, porque muitas vezes as pessoas elas estão contribuindo, Lúcia, mas não é de forma genuína. Vamos pegar no campo do trabalho. E por que eu Sim, vou não dizer, é. o campo do trabalho? O campo da educação? Porque a comunicação não violenta ela é uma só. Ela é uma só, são 4 pilares, o que se tem, olha, eu vou com um olhar com acuracidade, porque eu quero gerar um despertar, Daisy, eu fui muito para o campo do corporativo, por uma necessidade de humanizar as relações, de trazer um olhar que consegue conciliar, equilibrar ciência, transformação digital, mas cuidando das relações, né? Então, quando eu E comecei a que aprofundar os desafio, meus né, estudos, Daisy? Porque é um sim, ambiente corporativo, é estimulado muito a competitividade, né? É isso. protagonismo o tempo todo. E, Lúcia, assim, quando eu me encantei, assim, pela comunicação não violenta, depois de quase 2 décadas trabalhando com tecnologia, foi justamente pela simplicidade de tu participar de um círculo empático e ali tu desconstrói quem tu és. Porque tu só Uhum. traz a tua essência, tu só traz o teu cerne. E aí a gente está muito ligado numa energia realmente de contribuição, de cuidado mútuo, do coletivo. E aí quando a gente pergunta, olha, como é que tu estás? É diferente desse, como é que tu estás na comunicação alienante, que a gente, tudo bem, tô bem, porque isso é um E tu protocolo. não tem um interesse genuíno de saber como o outro está. Exato, exato. Já na comunicação não violenta, nós queremos saber como é que tu estás no sentido, olha, tu tá gerando uma congruência com o que tu tá pensando, com o que tu tá sentindo, quais são as reações físicas que tu tá tendo nesse momento, tu já fez um check-in, um check-out, tem algum gatilho, tem alguma necessidade tua nesse momento que não está sendo atendida, eu consigo te apoiar numa estratégia para atender essas necessidades, e é esse tipo de consciência que a gente vai se alimentando diariamente. Porque em determinados momentos a gente tem necessidades atendidas, só que a energia que é canalizado é uma escolha que muitas vezes vai para o campo da obrigatoriedade, vai para Aham. o campo, Do olha, do protocolo. não, do protocolo, do não bem-estar. Então, eu sempre bato muito nessa tecla que eu convido, né? Tipo, não importa os movimentos de liderança que eu apoio, sejam nas causas profissionais que eu estou atuando, seja no campo de voluntariado que eu atuo, eu quero incentivar as pessoas para elas escolherem vir nesse caminho. E eu não quero Uhum. impor que elas venham, sabe? Eu quero que elas tenham consciência e uma necessidade de vir porque elas estão se É. sentindo bem. E eu imagino que nesse processo elas tenham que encontrar suas razões pessoais para ir, né? Perfeito. Porque de tudo que tu também vem, enfim, compartilhando aqui, trazendo, uma das coisas que eu fiquei pensando muito é um processo, pensando assim, né? A pessoa, eu, Lúcia, que decido então conhecer mais sobre a comunicação não violenta para trazer isso de alguma forma para minha vida. É, é um exercício muito profundo também de Muito, é autoconhecimento, muito né? Eu acho que exatamente. de dentro para fora, porque eu posso ter racionalmente toda essa consciência de como as relações funcionam, desses padrões, desses estereótipos, desses rótulos, né? Mas como eu sinto isso e como que a minha ação reflete isso, né? Porque isso às vezes está tão no piloto automático que a gente nem se dá conta, porque a gente diz, não, mas isso não é, e é. Não, mas isso é só uma observação, não é um julgamento, não, isso é uma observação com julgamento. E a gente não se dá conta, então, assim, é um exercício
de reconstrução. Essa semana eu tô fazendo um treinamento online, agora tudo online, e interessante porque esse curso que eu tô fazendo, a aula 1 dele era justamente assim, normalmente os cursos começam te dando o que vai ser, como é que vai ser, conteúdo, Ali o nananã. spoiler. E ele trouxe para a aula 1 justamente a história da desconstrução, o aprender a desaprender. E como é muito mais difícil tu desaprender algo do que tu aprender algo novo, né? Por quê? Porque tu já tá com todo o esquema no piloto Com automático, juízo de com tudo valor também formado, construído. construído. E praticar e trazer a comunicação não violenta para nossa vida, nossa, que eu digo, adultos, é um exercício de deseducar, né? E, e Muito muito mais até forte, do que educar, é de Lúcia. deseducar. E, Lúcia, agora tu falaste algo que ficou muito vivo em mim, a gente vai muito, né, para a questão do Rubem Alves. Até ele tem uma crônica que ele traz, né, que ele queria criar uma escola de escutatória, mas ele achava que não ia ter aluno, porque as pessoas estão mais preocupadas em falar do que ouvir. E aí eu trago até um outro livro que é muito bom, não sei se vocês conhecem esse aqui, o Cláudio Tebas e Christian Ducker, que é o palhaço Palhaço. psicanalista. E ele fala muito sobre como escutar os outros podem transformar vidas. E até tem uma provocação dele no YouTube, que ele sai com o sobrinho dele no estado de São Paulo e vários outros estados que fala que eu não te escuto. E aí ele chega trazendo aqui um relato, ele está no shopping de São Paulo, e ele chama o segurança, amigo, eu quero ir ali roubar a Rene, como é que eu faço? Onde é que é? Onde é que fica? E o segurança diz, olha, você entra por aqui, e tem um outro que ele faz, ele diz, olha, chama a pessoa, falou, onde é que é a rua tal? Eu quero correr pelado com o prefeito. E aí mostra o quanto que a gente vive essa... Exatamente. E até ele traz muito essa reflexão, né, que o ouvir, a funcionalidade do ouvir, ela é cerebral, né? Tu entra, processa ali a informação. Agora, a escuta, ela exige presença e compreensão. Ela exige interpretação. E aí eu comecei a ficar muito interessada nesse assunto, porque a gente, no campo do trabalho, a gente tinha muito isso. Tu tá no notebook, não pode falar que eu tô te escutando. Ou tu estava ali no momento presente, a pessoa está no celular, não pode falar. Então, onde é que está esse momento presente? E aí que muitas vezes acontecia, depois davam os conflitos que a gente não conseguia evoluir numa abordagem positiva. Mas é que você não prestou atenção, mas é que quando eu falei estava fazendo outra coisa, né? Então, por isso que a CNV, ela te convida, primeiramente, a tu estar no momento presente. E aí vai muito lá o que nós falamos, que é se expressar com honestidade. Eu preciso trazer a minha autenticidade e desconstruir os não ditos, né? E aí a gente faz aquela provocação. Quantas vezes nós falamos sim quando a gente queria dizer não? Seja no campo do trabalho, seja no campo da família, olha, o companheiro convida a companheira, vamos sair, tu tá sem a mínima vontade, daí eu vou ir, porque senão fulano vai ficar chateado. Quando tu tá conhecendo alguém, a pessoa diz, tu gosta de tal coisa, e tu diz que gosta só pra agradar, porque na verdade tu não gosta, né? Exatamente. Então, sim, não, até tô por dentro, não tem muita familiaridade, mas se aparecer, eu curto sim. Então, isso fica muito vivo a questão dessa incongruência, né? E só que em algum momento isso vira uma panela de pressão, porque continua vivo em ti, fica ressoando em ti. Só que é muito complexo também esse despertar, né? Dessa coragem, dessa autenticidade, porque ela exige muito isso. Uma revisitação nas minhas crenças, uma revisitação nos meus juízos de valor e uma intenção que eu construa uma jornada nova. Porque se não tiver essa intenção, nada se constrói antes disso, né? Eu tenho que ter essa intenção, olha, como é que eu estou me comunicando? Será que essa comunicação, ela atende só a minha necessidade? Será que eu me preocupo com o meu tom de voz? Será que eu me preocupo com... A gente fala muito esse sincericídio, que é nada mais, eu falo o que eu penso e se o outro gostou, gostou. Se não gostou, também não estou muito importada com isso, né? Então, sim, a CNV, ela desconstrói isso, porque ela quer cuidar de algo genuíno e ela quer cuidar para que essa relação seja verdadeira, assim como nossa live era para ter sido na semana passada, né, Lúcia?
E aí, por conta da minha Retrasada, é. conexão, e isso, retrasado por conta da conexão, eu queria cuidar que realmente eu conseguisse entregar uma estrutura de contribuição valiosa, valorosa aqui nesse momento. Então, a gente acabou optando por cancelar ela, remarcar ela, mas daqui a pouco eu poderia ficar pensando, pá, mas se eu fizer isso e a Lúcia não me chamar mais? Ai, se a Lúcia ficar brava comigo? E depois, quando eu quiser uma dica da Lúcia de psicologia, ela não me atender mais? Que trocamos. Então, é isso que a CNV, ela nos possibilita, uma libertação. Uma libertação emocional. E a gente vai muito para o campo da emoção. E se tem até uns Desculpa, Daisy, baralhos... desculpa te interromper, porque agora essa tua fala, ela fez, dentro do trabalho que eu venho realizando de mentoria de vida, e que tu sabe, tu tem acompanhado, Sim. a gente tem trocado um pouquinho, o meu propósito com esse trabalho é justamente guiar as pessoas nos processos de transformação de vidas que elas desejam. Porque por vezes a gente fica ali com as nossas vontades, com os nossos desejos de vida, seja profissional, seja pessoal, seja no campo de relacionamento, seja no campo de realização, enfim, de diversas realizações que a gente tem na vida, a gente vai deixando na gaveta, né? Verdade. E em algum momento isso, enfim, por N razões, diferentes razões, as pessoas, né? Ou às vezes muito mais na hora do sofrimento, as pessoas acabam vendo a necessidade de gerar as mudanças, porque a sua vida virou uma completa incongruência, assim, né? As coisas já não fazem mais sentido, tu tá vivendo as coisas sem sentido. E é impressionante, agora tu falou e me veio isso, por quê? Porque é impressionante o início dessa jornada, quando eu começo o trabalho de mentoria, é impressionante porque é visível na fala das pessoas que elas precisam buscar justificativas externas, né? Tu viu, aconteceu mais isso que confirma que eu tenho que mudar para fazer crescer um desejo que tá dentro dela, Que né? tá vivo, né? Exato, então assim, tipo, racionalmente não precisa o mundo te provar do que tu quer. Se tu quer, tu faz acontecer. Mas essa nossa relação com o que o outro vai pensar, né? Tu disseste, se eu cancelar e a Lúcia não me chamar. Então, essa minha relação com o outro, com o mundo, com o que o outro vai pensar de mim, achar de mim, me julgar, me avaliar, ele nos aprisiona de tal forma que é isso. A gente muitas vezes acaba vivendo uma vida, a gente abre mão dos nossos desejos, das nossas, do que faz bem pra gente, em função do outro. E aí do outro pode ser numa relação profissional, pode ser pessoal, pode ser o meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu marido, pode ser meu colega de trabalho, pode ser qualquer um, porque quando eu quiser jogar fora, né? Pode jogar em qualquer um, E Lúcia, tu falaste isso e ficou muito evidente no que a Brené traz aqui no livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu tô louca pra ler esse livro. É maravilhoso. É a cultura da vergonha. E tem uma fala no livro dela que ela relata, dentro das pesquisas que ela fez, um homem que ele perdeu o emprego. E ele saía todos os dias, ele não contou para a esposa, ele saía todos os dias no mesmo horário e ficava numa praça procurando emprego. E aí a Beni perguntou para ele, mas por que você não conta para sua esposa? Porque ele falou que a vergonha ia ser tão grande que ela ia preferir que ele tivesse morrido. Então, tu imagina o quanto que o nosso pensar em relação ao que o outro idealiza de mim, ou o que o outro pode estar subentendendo, nos aprisiona. E muitas vezes isso são fantasmas mentais que eu tô criando. E aí exige muito a gente chama dentro da CNV, quando acontece esse momento de eu encontrei o meu Ikigai, que nada mais é a minha verdade, a minha autenticidade, eu passo a ser eu. E olhando assim para toda a minha trajetória, eu trago isso nas minhas lives, porque eu sempre tive muita vergonha e trouxe comigo, né, muitas questões de baixa estima, de inferioridade, até que nós falamos a nossa live ali de racismo estrutural. Então, assim, se fosse olhar a Daisy de 10 anos atrás, eu nunca estaria aqui com um turbante muito confortável, sabendo que eu estou aqui para partilhar com vocês, né? Ou seja, trazer um pouco do meu aprendizado e também alicerçar no aprendizado de vocês algo que é tão importante aqui dentro da minha proposta de vida. E eu comecei a viver, sabe, a minha interdependência. E aí, essa questão do que o outro está pensando, Nossa,
foi uma escolha que, olha, se isso aqui traz um ganho, vai contribuir com a vida, vai cuidar de alguma coisa, né? Eu coloco numa caixinha. Se isso aqui não vai cuidar de nada, eu coloco numa outra caixa. E dependendo do que for ver, não entra em caixa nenhuma, nem entra. Exato. Mas aí isso te exige muita consciência, e isso te exige um trabalho de autoconhecimento muito profundo. Por isso que, quando a gente fala de comunicação não violenta, eu não consigo ofertar empatia se eu não tenho autocuidado comigo mesmo. E aí a gente faz aquele trabalho do check-in. Como é que eu estou acordando hoje para chegar no meu trabalho? Tem alguma coisa que está me desconfortando? Porque se eu chegar aqui e dizer, por exemplo, eu cheguei para a nossa live, para a nossa talk, e eu estou com uma dor de cabeça horrível, eu passei o dia inteiro mal, é muito provável que depois eu possa dizer, Lúcia, eu não consegui fazer uma boa live porque eu estava com isso, mas foi uma escolha. E eu poderia ter te dito, olha, será que esse momento presente me impossibilita e eu tenho que cuidar de alguma coisa? E pode ser que esse cuidar é de nós, e nós não temos esse hábito. E a comunicação não violenta, ela faz uma analogia com o carro. E ela vai dizendo, o carro, né, se tá com pouco óleo, ele mostra no painel. Se tá com freio de mão puxado, ele mostra no painel. Então, a CNV, ela nos diz que os nossos sentimentos é uma necessidade que precisa ser atendida. E aí vem como um alerta. Então, por exemplo, se eu tô com uma dor de cabeça o dia todo, e filho correndo, marido estressado e aquela coisa, o que será, o que essa dor de cabeça está querendo me alertar? O que ela quer cuidar? Será que eu preciso de um momento de descanso? Será que eu preciso daqui a pouco de um momento de conexão comigo mesmo? Será que eu preciso dar uma volta sozinha, me reconectar com a natureza, descer um pouco, tomar um ar? Só que daqui a pouco eu posso dizer, olha, eu tô com dor de cabeça, a Lúcia, né, me convidou e agora eu tenho essa obrigação. Tem mais essa live, 9 horas da noite. O Valentim lá na sala, berrando aquele videogame ali que não consegue passar de fase e berra para todo mundo tentar ajudar. E eu nem sei pegar no joystick direito, muito mais ajudar ele. E aí a gente vai criando. Exatamente, que é a questão do quê? De terceirizar a nossa responsabilidade para o outro. E aí vem muito de encontro com o que tu falaste. Então, muitas vezes no campo do trabalho. Eu não recebi um aumento porque a panelinha. Eu só não cresci aqui porque eu não sou, né, dos confirmados. Mas e a escolha de estar ali, se sentindo desconfortável? A escolha de estar ali e não ser prestigiado. A escolha de estar ali e ser infeliz. Porque dentro da CNV nós não precisamos falar... O que te segura ali, no fim das contas? Eu estou me sentindo frustrada, eu estou me sentindo triste, porque, na verdade, quando eu digo eu estou me sentindo, eu estou com receio de dizer o que está vivo em mim. E aí isso funciona como uma bengala. Então eu posso chegar aqui e dizer, eu estou contente, eu estou celebrando, eu estou feliz. Só que nós temos muito receio, nós desaprendemos a trazer a nossa autenticidade e também não faz parte muito da nossa cultura o letramento emocional. Nós não fomos educados para reconhecer as nossas emoções, porque dentro da CNV não existe sentimento bom e ruim. Não existe, por exemplo, que nem nós somos criados pequeno, tu não pode sentir inveja porque é uma coisa feia. Sim. Tu não pode chorar, por exemplo, pega no campo dos homens, tu não pode chorar porque quem chora, aí tem aquele pejorativo, porque quem chora, tu não é menina. Então a gente vem muito no campo do rótulo, desde o início da nossa existência, desde o início da nossa educação. E o que a CNV ela faz é um remodelar disso, sabe? É uma desconstrução sobre tudo isso. E eu tenho um trabalho muito grande porque o meu filho, ele é o único neto homem, né? Então, no início, claro, meu pai, 5 sobrinhas mulheres, chegou o Valentim, o meu pai se realizou, né? Então, tipo, ele caiu, não, por que o homem não chora? Que não sei, não, calma. Eu disse, calma, que ele também tem o direito de sentir, ele também tem, exatamente, de trazer o que está vivo nele. Mas isso é muito difícil, porque imagina, meu pai com 75 anos, é baiano. Sim. Naquele tempo, ele conta essa história para todo mundo, né? Que nascia um homem lá na Bahia e pegava uma espingarda e dava um tiro para dizer que era homem. Então, para ele desconforta, mas como ele sabe... Eu estudo comunicação não violenta, quando o Valentim cai, ele já vai e limpa rapidinho, como quem diz, tá? Já passou. Mas e aí, na verdade, né, a nossa comunicação falada, ela é
é um percentual muito pequeno do que a gente Perfeito. absorve da informação, né? A comunicação o que a gente aprende é o que a gente observa, né? É o que a gente sente fisicamente, é o que a gente vê, é o que a gente ouve. Mas assim, o ouvir é um das nossas fontes de absorção da realidade, né? E aí tu pega uma criança. É isso, às vezes a gente a gente quer falar para a criança o que é certo fazer, mas as nossas atitudes mostram completamente diferente, né? E até o Ricardo comentou ali, para que vocês já erraram. Claro que sim, porque a gente tem os pilotos automáticos, né? Exato, e eu acho que tu comentou um pouquinho ali atrás das questões dos mitos e verdades sobre a comunicação não violenta, e essa coisa, Daisy, de achar que para a gente praticar a comunicação não violenta, ou para eu, né, aderir a essa filosofia na minha vida, então eu sou uma pessoa que aceito tudo e não posso revidar nada. Tu falou um pouquinho lá atrás das questões dos conflitos. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais isso, porque eu acho que é bom desmistificar. Não é que eu tenho que aceitar tudo de forma pacífica, ou achando que eu tenho que tolerar e suportar todas as dores do mundo sem me manifestar. Mas como é que essa filosofia vê se reverbera? Os conflitos, né? E, Lúcia, é muito bom assim a observação, porque quando a gente fala de comunicação não violenta, o primeiro pilar é a autenticidade. Ou seja, então, e para eu ser autêntico, exige coragem, exige sinceridade e exige propriedade de fala. Exige se posicionar. E quando a gente fala de comunicação não violenta, não quer dizer que agora eu vou concordar com a Lúcia o tempo todo, porque eu escolhi uma forma que cuida da humanidade compartilhada. Eu vou trazer, sim, o meu ponto de vista, eu vou divergir, pode ser que em determinados momentos nós não vamos conseguir evoluir para um conflito que cuide dessa relação. E aí eu vou ter que fazer uma escolha. E isso acontece, por exemplo, no nosso campo de vida. Eu vou trazer um exemplo para materializar a questão de família. Quem muitas vezes não está na família, aquele fuzuê, aquela tetra, aquele, todo final de semana aquele furdúncio de almoço e intriga, e resquício, e xingamento. Mas assim, por que eu continuo ali? Será que eu não estou falando, olha, não estou gostando que vocês estão falando um do outro, eu não estou gostando disso. Chega disso. O que me impossibilita eu trazer a minha verdade? Porque também tu trazer a tua verdade, tu vai ter que estar consciente que a pessoa ela vai reagir. E é por isso que a gente sempre vai para um estado de quê? De consciência. Então, se eu trouxer uma fala, por exemplo, e já aconteceu, pode ser que eu faça escolhas, por exemplo, de me afastar. Quando eu comecei a gente teve uma possibilidade de fazer um processo investigativo com o nosso filho, com o Valentim, surgiu uma possibilidade dele ser Asperger, né, por conta da escola. E o que acontece? Para uma mãe que recebe essa notícia, é um turbilhão de sentimentos, de emoções, e aí o que acontecia? Em alguns casos eu compartilhava com as pessoas, agora tão louca, desse tá maluca, o Thiago tá maluco. Eu compartilhava com meu pai, não, é manha. Então o que a gente fez? Eu fiz uma escolha de me silenciar. E num determinado momento, eu não ia na casa de ninguém, eu me silenciei porque eu precisava me concentrar numa direção que eu precisava dar para o meu filho. E as contribuições que estavam vindo, elas não estavam me ajudando a cuidar do que eu precisava, que era de um equilíbrio emocional, que era de um acolhimento, que era diluir as informações que estavam acontecendo, até para que eu pudesse evoluir e, olha, daqui a pouco eu e meu esposo gerar um consenso, isso faz sentido, isso não faz. E fazer a tua escuta interna, né, Daisy? Porque às vezes essas influências, elas silenciam e mascaram muito as nossas escutas internas, ainda mais nessas questões de educação e saúde. E tem coisas que tu diz assim, eu não sou especialista, mas algo me diz que não tá bem. Tipo, olha, tem uma e às vezes as eu pessoas acho ficam, estranho. não é nada, e tu vai abafando aquilo e vai dizendo, mas será que eu tô louca? Então será que eu não tô vendo nada? E eu que sou mãe dessa criança, eu tô com ele 24 horas, tô cega, então eu não sei ver. E tu começa a te mascarar por conta de um excesso de fontes, de energias que estão vindo, trazendo o quê? A simpatia. Então, quando eu digo essa fala, olha, né, nós precisamos cuidar disso, tá ressoando, não é nada, isso nada mais é do que a simpatia. E se eu não tenho conhecimento dessas diferenciações, eu posso fragilizar muito as relações. Eu posso destruir muito as relações. Sejam familiares, sejam profissionais, e pior ainda, eu posso me autodestruir.
porque eu não consigo gerar uma verdade comigo mesmo. Então, a comunicação não violenta, ela não vem justamente só para concordar, muito pelo contrário, ela vem para gerar o desconforto, só que esse desconforto é de uma forma consciente. Eu não vvou ali e jogo a fala, não, Lúcia, não, Lúcia, não, esse horário aqui é muito ruim, porque, é muito ruim esse horário, porque tu tá lá no outro país e eu tô aqui, tá, mas é muito ruim, me ajuda. Sabe, me ajuda a gente construir um plano de ação. Várias pessoas que eu convidei para estar aqui comigo em diferentes datas, para diferentes temas, realmente disseram, esse horário, esse dia, para mim, é muito ruim. Né? E isso não precisa gerar uma situação de desconforto e eu achar que a pessoa, então, está me desrespeitando, porque... ou... tipo, diminuindo a importância do teu trabalho, da tua jornada de autoconhecimento e também de coach, porque daí tu foi só para o campo de observação, ela trouxe essa fala, e a partir daí o que tu fez, o que é difícil a gente fazer, que o Márcio nos convida a silenciar os pensamentos. Para que eu consiga receber a fala da outra pessoa no momento presente. Então, é muito difícil esse exercício de silenciar os pensamentos, porque por conta da nossa cultura, eu já estou sendo tracionado a julgar o tempo todo, a pensar o tempo todo, a rotalizar o tempo todo. Mas aquela roupa ali é feia, mas aquela mulher não tem aquele corpo, mas ela está usando isso, mas essa criança é mimada. A gente está muito nesse contexto, mas esse profissional aqui chegou atrasado. E um campo também de um bombardeio de informação, né, Deise, em que parece que a gente tem que ter a obrigação de ter opinião formada sobre tudo. Sim. E tem coisas que, enfim, o que a gente tem é informação, não é conhecimento. E aí entra também em campo de conflito, porque as pessoas, às vezes, com um pouco de informação, já formulam na sua cabeça a sua própria teoria, né, e o seu conceito e a sua construção de verdade, e partem para o conflito, defendendo aquilo com unhas e dentes. Só um pouquinho, tu tem uma informação, tu não tem um conhecimento, e aí tu não te abre para expandir o teu ponto de vista ou para analisar sobre diferentes pontos, porque na verdade as pessoas entram num conflito para ter razão. Exato, e aí vai muito dessa cultura realmente que a CNV ela quer desconstruir, que é essa cultura, o Márcio fala de comunicação alienante da vida, e ele pede para que todos nós façamos um exercício que é se lembrar de alguma coisa que a gente fez e nós sentimos gratidão. E sem esperar nada em troca, porque dentro da nossa cultura, nós temos um comportamento sempre de troca de favores. Eu fiz algo de bom, então, poxa, eu espero alguma coisa em troca. Seja que intrinsecamente eu fico esperando. E a CNV ela vai muito para o campo da genuidade. Olha, contribuir, porque eu entendo que nessa contribuição eu já estou me beneficiando. Eu já estou atendendo as minhas necessidades. E eu vou trazer um exemplo mais próximo, que é o próprio exemplo da paternidade. Imagina se nós pais esperássemos nossos filhos crescer e, sei lá, fez 18 anos, está aqui a conta. Tudo que eu fiz por ti. Está aqui toda a conta. É um exemplo. Mas ao longo dessa jornada, nós fomos beneficiados. Mas nós tivemos necessidades sendo atendidas, exatamente. Necessidades de amor, necessidades de comunhão, necessidades de pertencimento, e isso não isenta os nossos desafios e as nossas responsabilidades. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, dentro da nossa cultura, nós ficamos esperando uma recompensa, nós ficamos esperando nada em troca, e a arena da vida está passando. Eu fiquei de fora da arena, e é por isso que muitas vezes nós ficamos frustrados em determinados momentos, e vai muito de encontro com uma fala do Jorge Aldi, que ele traz muito, que quem eu quero ser também, né? Ele diz, será que eu quero... Ele fala muito das gerações Y e dos parceiros de viagens. Então, ele diz que antigamente, né, as gerações, olha, as gerações mais antigas, eu vou trabalhar minha vida inteira e quando eu me aposentar eu vou ser feliz. Eu vou comprar um sítio, eu vou, dar milha ali para umas galinhas e vou ser feliz. Mas por que eu não posso ser feliz hoje? Por que eu não posso, criar a minha jornada reconhecendo as limitações que eu tenho, as restrições que eu tenho, mas fazendo a escolha de ser feliz hoje? Ou seja, estando ser feliz dentro durante, né? Exatamente. A felicidade não é um destino, né?
O ser feliz não tá lá. Exatamente. Então, assim, sabe, Lúcia, eu digo que tudo que eu fiz até hoje foi para me tornar, eu acho que principalmente dentro do campo de agilidade, que eu sou apaixonada, é ser agilista, mas foi para me ajudar a trazer a comunicação não violenta para dentro do contexto da tecnologia, para dentro de um contexto de vida, para dentro de um contexto de diversidade também, para que as pessoas façam escolhas mais conscientes, né? Elas façam escolhas que principalmente atendam o propósito delas, porque a gente, tu trabalha no campo das relações, o quanto de pessoas que não reconhecem o seu propósito, assim, tipo, às vezes eu pergunto, o que justifica a tua existência hoje? Qual é o teu legado? A pergunta, assim, não, é muito abstrata. As pessoas... Sim. E aí eu mudo, então, assim, tipo, olha, o que te faz feliz, então? E aí tu vê que é um exercício difícil de responder. Porque nós estamos tanto nessa comunicação de trabalhar, de pagar conta, de nos cuidar, de manter as nossas necessidades materiais, de manter a nossa estrutura familiar, que a gente esquece, né, desse eu, né? E a comunicação não violenta, ela traz muito isso. É um convite para resgatar a tua criança interior. Porque quando nós somos crianças, nós temos aquela magia, o Cláudio Tebas traz muito isso, né? Por ele ter se tornado palhaço, a gente tem aquele riso fácil, a gente tem aquela inocência, e tudo é leve, e quando a gente fica adulto, a gente se adultizou demais. E aí tudo perdeu a graça, a gente só se preocupa com o dinheiro, só se preocupa com carreira, mas e aí onde é que está o momento realmente de trazer a minha verdade, de dar um olhar de atenção para o que está vivo em mim? Então é esse convite que a gente também faz, né? E eu bato muito na tecla de trazer isso para o campo do trabalho também, né? Para o corporativo. E deixa eu te pedir, porque o pessoal pediu aqui, mas eu faço. A gente citou vários livros ao longo, a Daisy trouxe aí vários monte de material ao longo. Então, eu quero só que tu mostre com calma, Daisy. Quem quiser ler pela primeira vez algum material sobre comunicação não violenta, qual que tu recomenda? Eu recomendo o Princípio Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Tá. E aqui que ele vai trazer um pouco dessa estrutura dos 4 pilares, que é observação, sentimentos, necessidades e pedidos claros. O segundo que eu recomendo é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, porque ela vai tocar muito no campo da vergonha, no campo realmente de crenças limitantes, de juízos de valor e desconstruir, né, uma imagem que muitas pessoas idealizam de nós, mas que não é a nossa verdade. O segundo, que daí vai muito para o campo da empatia, que é o do Cláudio Tebas, o palhaço e psicanalista. Vai muito para a questão da escuta. E eu aprecio também bastante, que é o de Carl Roger, Tornar-se Pessoa. Esse livro aqui é fantástico, é excelente. E um outro de prática, que seria esse aqui, ó, Vivendo a Comunicação Não Violenta. E esse aqui são que legal, esse é mais prático e técnico. Mais práticos, né? E também eu tenho alguns materiais que eu divulgo, que, por exemplo, são baralhos das emoções, baralhos de sentimentos confortáveis e desconfortáveis, porque dentro da comunicação não violenta, todos os sentimentos, eles são acolhidos e são gatilho de alguma coisa. Então, se eu tô com inveja, eu tô frustrada, eu tô com raiva, qual foi esse gatilho? Como eu consigo traçar uma estratégia para poder atender essa necessidade? Sem me tornar violenta, né? E aí existem vários outros movimentos, por exemplo, CNV em rede. Faz assim, Daisy. Marca qualquer coisa. Bom, a gente ficou aqui, mas me manda uma relação que eu vou publicar também no meu perfil, para quem quiser ter acesso ao material. E eu não quero fazer a despedida correndo, porque... Sim, mas tá na hora, né? Corta, Então, eu quero imensamente te agradecer, porque foi uma aula, foi ir muito além, assim, do que compreender melhor sobre a comunicação violenta. Acho que foi um despertar mesmo para toda essa filosofia. E muito obrigada, gratidão muito grande, Daisy, desse nosso reencontro, dessa oportunidade de te ouvir. Eu já te disse várias vezes o privilégio que é te ouvir. Muito obrigada mesmo. Amiga, eu que agradeço mais uma vez de poder estar trazendo uma fala desse tema que é tão vivo. E para fazer o fechamento, eu vou trazer uma frase do Rumi, que ele diz, né? Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. E eu vou me encontrar lá com você, né? E esse campo é um convite para olhar.
para enxergar o humano, para resgatar a nossa humanidade compartilhada. E muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Qualquer amiga. dúvida, qualquer assunto que queira, digamos, continuar falando de CNV, Sigam pode as me redes. acompanhar ali no meu perfil. Existem Isso. bastante movimentos que eu faço, workshops, treinamentos, consultoria, ressignificação da comunicação. E quem não conseguiu assistir a live desde o início, vai ficar salva no meu IGTV. Assista desde o início, porque vale cada minuto. E vai estar salvo no meu perfil no YouTube também, Lúcia Petrucci de Mello, para que vocês possam mandar para mais pessoas e quantas pessoas, enfim, que não estejam aqui, compartilhar esse conhecimento que foi, enfim, foi muito inspirador. Beijoca! Beijo, Tá bom, beijo a amiga. E todos seguimos vocês. aí, girafando a humanidade, viu? Muito obrigada e uma excelente Obrigada. semana para nós, tá? Para Beijo, ti beijo. também, obrigada a todos que estiveram com a gente. Bom resto de domingo, bom fim de domingo e boa semana para todo mundo. Beijos! Tá bom, até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia de todos vocês. Nos vemos domingo.